Então, só para resumir o que a gente tinha feito na aula passada, a gente começou a quantizar, então, o campo de Cauley-Gordon clássico, né? Para fazer isso, a gente elevou os campos φ e π, né? O campo original real e o seu momento conjugado, que a gente considera que dois campos independentes, né? A categoria de operadores, esses operadores obedecem, né, relações de comutação, que são copiadas a partir dos parentes de Poisson clássico, daquelas quantidades, né? Em algum momento a gente conseguiu escrever esses operadores campo e π, né, conjugado, em termos dos operadores criação e aniquilação, que a gente mostrou, primeiro a gente supôs que eles obedecem à mesma álgebra dos operadores de criação e aniquilação dos osciladores harmônicos da mecânica quântica não relativística, mas a gente mostrou explicitamente, fez uma demonstração rápida, né, que a álgebra que a gente assumiu é a álgebra correta. Então a gente consegue escrever os campos φ e π em termos dos operadores a criação e aniquilação, né? Obviamente as integrações aqui são sobre todos os momentos possíveis, né? No finalzinho da aula passada, então, a gente escreveu o operador hamiltoniano de Klein-Gordon real, né? Em termos desses operadores criação e aniquilação. Depois de muito trabalho braçal, a gente mostrou que finalmente, né, o hamiltoniano de Klein-Gordon é um meio à integração no espaço de momento, né, D3P, ômega P, que basicamente com H cortado igual a 1 é a energia, né? A energia associada ao momento P, e os operadores de criação e aniquilação. A gente mostrou que essa forma, apesar de ser simples, né, que é a mesma que aparece no oscilador harmônico, tem um problema aqui, que no oscilador harmônico a gente não tem integração nos momentos, né? Lembrando que esses produtos de operadores aqui, a Degger, né, obedecem às relações de comutação que a gente conhece, né? Então, por exemplo, esse último termo aqui é problemático, porque ele é igual ao primeiro mais uma delta 3 de zero. Quando a gente integra no volume, né, sobre todo o volume de P, o termo da delta 3, isso aqui diverge. No oscilador harmônico isso não acontece porque vai dar a energia de ponto zero, né, do oscilador lá, a gente não está somando sobre momento. Né? Aqui, como a gente está fazendo a soma contínua dos momentos, tem uma divergência, né, então o valor esperado do hamiltoniano, independente de qual estado físico eu estou do meu sistema, né, vai ser infinito, vai ter uma divergência, né, explicitamente. Eu vou mostrar aqui que a gente tem maneiras de como remover essa divergência, que é o que o Greiner apresenta, é uma das maneiras, né? Usar produto ordenado de operadores para remover a divergência que aparece. Só interpretando os operadores, né? Criação e aniquilação. Então, no caso do campo real de Klein-Gordon, ele cria e aniquila partículas de spin zero neutras com momento P e energia H cortado P, né? Certo? Para a gente entender um pouquinho mais da questão da divergência, né? Onde é que ela aparece, né? A gente vai discretizar essa expressão aqui do hamiltoniano, né? Fazendo um procedimento que a gente já fez, né? Ao invés de usar o espaço contínuo em P, a gente vai discretizar o espaço em P em volumes, né, finitos L3 cubos, né, no espaço de momento e no espaço mesmo, né? E impor condições periódicas, né, na superfície desse cubo. Quando a gente aplica essas condições periódicas, né, na superfície desses cubos, onde todo o espaço está coberto então por um número infinito de cubos, né, de volume L3, a gente tem, quando a gente impõe, né, as condições periódicas na superfície, a gente obtém então uma condição para os momentos. No final das contas, a gente quantiza, né? O que a gente está fazendo aqui é basicamente o que a gente faz lá no partícula numa caixa 1D, né? Partícula na caixa 1D, as condições de contorno da função de onda nas pontas da caixa, né? Faz com que o número de onda, ou o momento, né? É só a mesma coisa, né? Para nós P e K é a mesma coisa, porque o H cortado é 1. Né? A gente quantiza o número de onda, ou seja, quantiza o, o momento dessa maneira, né? 2π sobre L, onde L é o tamanho, né, unidimensional da caixa, né, a aresta da caixa, multiplicado por números inteiros, né? Aqui eu estou falando de trimomento, se fosse o caso 1D, né? O P seria 2π sobre L vezes o Lx, né? A extrapolação para o caso 3D, onde então impõe as condições de periódicas nas três direções espaciais, a gente vai multiplicar o 2π sobre L pelo um vetor, né? Cujas componentes, que é o Lx, Ly, Lz, são inteiros, né? Inteiros, positivos e negativos, né? Incluindo o zero. Positivos e negativos, porque aqui eu estou com o vetor P, né? O vetor P tem, dada uma direção espacial, ele tem dois sentidos possíveis, né? Na partícula livre, né? Numa direção e na direção
contrárias sobre uma linha que dá a direção do vetor P, né? Então, os números inteiros, Lx, Ly, Lz, são zero ou números inteiros, mais ou menos números inteiros. É basicamente a quantização da caixa 3D lá da mecânica quântica não relativística, né? Com isso, a gente vai ter que renormalizar, né, a normalização das funções de onda, né? A gente sabe, então, que o produto escalar, né, dos vetores de estado, que são as ondas planas que descrevem, né, as partículas aqui de spin zero, né, elas, claro, aqui estão calculados em momentos distintos estão relacionados a números quânticos L, né, distintos nesse processo de discretização. Então, basicamente, é a condição que a gente conhece para a normalização de função de onda. A gente está sempre supondo que a solução particular, né, para os nossos campos, né, são tipo onda plana. E aí a normalização correspondente, né, usando a condição de normalização, o Greiner ele usa uma normalização distinta que a gente usa em geral, né? U estrela U integrado no volume daria 1, né? Ele está usando para normalização das funções de onda planas, né? Ele está usando a integração no volume do psi estrela, né? Psi, como sendo duas vezes a energia da partícula, né? Isso significa que a função de onda ao quadrado tem unidade de energia por unidade de volume, né? E não a densidade de volume, como é usual na mecânica quântica, né? E aí a normalização correspondente vai ser essa, ela vai depender da energia daquela partícula com momento P e do volume finito agora, né, daquele cubo, né. E aí a gente pode reescrever, quando a gente discretiza o espaço e o espaço de momento e o espaço usual, né, que é o chamado espaço de configuração de mecânica clássica, a gente vai reescrever a integral no momento como uma soma nos momentos, né, ou seja, a integral em P de 3P dividido por raiz quadrada de 2π ao cubo. Lembrando que o 2π ao cubo que está aqui, na verdade, como h cortado é 1, né? O 2π h cortado é o volume ocupado no espaço de configuração, no espaço de fase, né? Ocupado por um estado quântico, né? Então, apesar de não ter o h cortado, ele acompanha esse 2π. Basicamente, o que está sendo escrito aqui é a razão dos volumes, né? O volume do espaço do momento dividido pelo a raiz quadrada do volume do espaço ocupado por um estado quântico, né? Mas é só para, no caso da discretização, a integral em P vira um somatório nos números quânticos L, né? Que são inteiros, né? E claro, um sobre o volume, né? Como eu estava falando para vocês, o volume do cubo, né? Eu estou assumindo que para cada cubo eu tenho um único estado quântico ocupado, certo? Lembrando que as relações de comutação que aparecem aqui no operador hamiltoniano, né, relativo a esses A de P, aqui o P é uma variável contínua, né, porque eu estou integrando sobre todo o P. Né? O P aqui é uma variável contínua. Quando a gente discretiza, né, os operadores, criação e aniquilação, vão, claro, obedecer às regras particulares para aquele espaço discretizado. Né? Então, as regras de comutação, que é o A Dagger, né, calculado em P, P' com P e P' contínuos, né, que nós já mostramos da delta, né, de Dirac P menos P'. No caso do espaço discretizado, né, onde cada cubinho tem um estado quântico associado ao momento PL, né, um único momento, né, as relações de comutação para os operadores criação e aniquilação, a delta de Dirac vira uma delta de Kronecker, né, em L e L', onde L e L' são os dois números quânticos distintos que estão quantizando o número de onda ou o momento nessa nossa discretização. O papel dos A e dos Adeggers é a mesma que no caso contínuo, né? Eles vão criar e aniquilar partículas, né, que são descritas por ondas planas, com um momento que agora é discreto, né, que vale PL, onde L é um número inteiro, na condição de quantização aqui do momento em termos do tamanho da caixa. Né? Então a interpretação continua a mesma nos dois casos. Né? Nessa versão discreta, se a gente for reescrever, então, o hamiltoniano, né, a gente continua com um meio na frente, a gente tem a integração no momento, um meio, integração no momento, a energia e os operadores. Né? A integração no momento, então, vai virar uma soma sobre os números quânticos L, né? O ômega de P vira ômega de PL, né? Ou seja, para cada PL, para cada momento dentro de uma caixinha, né? A gente tem a energia associada, ou a frequência angular associada, né? E os operadores criação e aniquilação têm a mesma cara como lá, né? Só que ao invés de P contínuo, a gente coloca
os P's quantizados, que obedecem à regra de quantização. Nesse caso, onde a gente quantizou, né, não está mais integrando sobre P, mas somando sobre todos os números quânticos, né? Claro, os números quânticos L são inteiros, né? Inteiros positivos, né? Começando em zero. Lembra que o L é a soma dos quadrados, L2, né? L2 é a soma dos quadrados do Lx, Ly, Lz, onde o Lx, Ly, Lz podem ter valores positivos ou negativos. Os quadrados são sempre positivos, então o L, né? O número quântico L2, né? É a soma, né, do Lx quadrado mais Ly quadrado e assim por diante. Isso significa que o L, então, vai de zero a infinito, né? Então, a gente tem a nossa integração sobre todo momento vira uma soma sobre todos os estados, desde L igual a zero até L igual a infinito, né? Agora, no caso discreto, a relação de comutação, né, que tem a ver com a substituição por segundo termo, né? A relação de comutação para momentos iguais, né? O A e o A dagger estão sendo tomados em momentos iguais aqui no operador hamiltoniano de Clay-Gordon discretizado, né? Isso dá 1, né? É a delta de Kronecker, no final das contas, né? De L igual a L', né? E isso nos ajuda a reescrever o segundo termo em termos do primeiro termo, que é o A dagger A, e a unidade, não delta de Dirichlet de zero, mas sim a unidade. E aí, no caso discretizado, a gente consegue entender qual é que é a cara do hamiltoniano, desse sistema discreto, né? Basicamente uma soma sobre todos os estados quânticos L igual a zero até infinito, né? Inteiros, mas infinitos modos, né? Energia para associada a esse momento PL e os operadores criação e aniquilação, né? A gente já sabe lá da álgebra de operadores da mecânica quântica, né? No caso dos osciladores harmônicos, né? O produto A dagger A, né? Está associado com o operador número, né? Então eu posso definir o operador número para este caso, que é o produto A dagger A calculado no momento PL, né? Discretizado. O que é esse operador número? É o número de partículas escalares, né, associado àquela energia àquele momento. Ou seja, N de PL é o número de estados de partícula de spin zero neutras com o momento PL e energia H cortado P, né? H cortado momento H cortado P, energia H cortado ômega, perdão, energia H cortado ômega e momento PL, né, explicitamente. Então, a interpretação do operador número aqui é o mesmo lá parecido, né, com de mecânica quântica não relativística. Lá nos osciladores harmônicos da mecânica quântica não relativística, o operador número dá o estado, né, o nível de energia em que o átomo, que o oscilador harmônico está excitado, né, começando com o estado fundamental. No caso aqui, não. O operador número tem outra interpretação aqui na teoria quântica de campos, né? É o número de partículas associado àquele estado quântico, né? Então, dado o estado quântico, né, o estado PL, eu vou ter um determinado número de partículas. Já dá para entender que o vácuo, né? O vácuo é o estado onde eu não tenho nenhuma partícula, né? Onde o N aplicado ao estado do vácuo dá zero, né? Explicitamente, né? E a gente já consegue entender de onde é que vem a divergência no caso discretizado, né? A divergência do hamiltoniano, e aí o valor esperado do hamiltoniano vai divergir, né? É justamente do último termo, né? Onde a gente substituiu, usando a regra de comutação, né? A gente vai ter que ter uma soma, né? O termo sem os operadores é uma soma sobre L, as energias multiplicado por um meio, né? É exatamente como é no oscilador harmônico, só que agora eu estou somando sobre todos os estados quânticos, começando com o vácuo, que é L igual a zero até infinito, né? Então, mesmo no caso discretizado, a gente continua tendo uma divergência explícita, que é a energia de ponto zero, né? No caso aqui, quando a gente quantizou o campo de Klein-Gordon real, né? A energia de ponto zero não é finita, né? Ela é divergente, né? E é infinita independente de qual estado eu tô analisando, certo? Se a gente quiser interpretar, né, o que é aquele hamiltoniano que a gente conseguiu obter, o hamiltoniano discretizado, ou o hamiltoniano associado ao campo de Klein-Gordon real quantizado, né, a gente pode assumir, como os operadores criação e aniquilação estão associados com osciladores harmônicos, né, devido a essa soma aqui sobre todos os L's, a gente pode imaginar, pode interpretar que o hamiltoniano de Klein-Gordon real basicamente é uma superposição, né, de infinitos osciladores harmônicos, né? Cada um deles com a energia ômega de PL e momento PL, né?
porque os operadores são os mesmos de mecânica quântica. Né? E cada termo da expansão, ou seja, cada PL, né, é um modo normal dos osciladores, desses infinitos osciladores, né, que eu tô ressomando. Lembrando que a primeira aula discutia a questão do como é que o Dirac fez a quantização do campo eletromagnético, né? Em algum momento ele conseguiu mostrar que o operador hamiltoniano do campo eletromagnético livre pode ser também escrito como uma superposição de infinitos osciladores harmônicos. Né? No caso do Klein-Gordon vai ser a mesma coisa, né? A gente vai conseguir reescrever o hamiltoniano quantizado em termos de uma soma infinita de osciladores harmônicos, né? Cada um deles caracterizado pelo um estado de momento, né? Que é o estado PL, no caso discreto, ou o estado P contínuo, né? No caso contínuo. Então, a origem da divergência é a energia de ponto zero, explicitamente a energia de ponto zero é essa soma, né? L igual a zero até infinito no meio ômega, né? Ou seja, somos sobre todos os modos, ou seja, sobre todos os modos dos osciladores, né? Incluindo o vácuo, né? Ou seja, associada ao estado do vácuo, né? A gente tem a energia de ponto zero infinita nesses casos, né? No caso, quando a gente quantizou os campos, né? Felizmente, né, em geral, as quantidades físicas observáveis, né, são escritos em termos... Lembrando que o operador hamiltoniano, no final das contas, corresponde ainda à energia clássica, né, do sistema, a energia mecânica, né, ou a energia conservada no sistema. Em geral, os observáveis físicos, né, são escritos em termos de diferenças, né, das energias, né, ou seja, variações das energias mecânicas ou variações das energias potenciais, variações das energias cinéticas, né. Então, em geral, os observáveis físicos, na maior parte do tempo, não são afetados por essa divergência da energia de ponto zero, que é a energia do vácuo, né. Se eu estou calculando deltas, né. Mas se eu estou enunciando especificamente a energia, incluindo o estado do vácuo explicitamente, né, a gente não tem como se escapar da divergência, né, associada à energia do vácuo. Há uma maneira de prática, né, de remover essa divergência, né, se a gente quiser, lembrando que no caso a gente está sempre com variações de energia para explicar, para descrever os estados físicos, né, a gente pode construir um hamiltoniano modificado, né, que é o hamiltoniano original, quantizado, claro, que inclui a divergência do vácuo e remove a energia de ponto zero, né, a energia infinita do vácuo. Isso é o procedimento, assim, homem pobre, né, poor man approximation, né? Ou seja, quem é preguiçoso retira, argumentando que a variação da energia é que interessa do ponto de vista dos observáveis. Isso é uma maneira de fazer, né, remover explicitamente esse termo aqui, né, divergente, ou a integração em P de delta zero, né, multiplicado por ômega de P. Isso é uma maneira, nunca levar em consideração. Está lá escondido o infinito, né? Está lá escondido o infinito, mas a gente não considera porque na delta, a variação da energia nos observáveis isso não vai implicar em nada, né, do ponto de vista particular. Né? Uma outra maneira que é como uma maneira mais sofisticada, né, típica da teoria de campos, né? Uma outra maneira de remover a divergência é um truque matemático, né, que o Greiner chama de renormalização trivial. A renormalização trivial do Greiner é basicamente usar o que a gente já vai ver o que é o produto ordenado de operadores. Né? Basicamente, resumindo, o produto ordenado de operadores faz com que todos os ADEGER, né, os operadores de criação, fiquem à esquerda, né, à esquerda dos outros operadores. Né? Então, o ponto de partida é, primeiro, separar o campo quantizado nas suas componentes mais e menos. Mais e menos significa as componentes de energia positiva e negativa, né? Ou seja, as componentes que acompanham mais ômega pt e o menos ômega pt, né? Ou seja, eu só separei aqui na escrita da dependência espaço-temporal os termos, né, do operador φ, que contém aquelas exponenciais, a onda plana na parte temporal, né, aquela que tem mais ômega p e menos ômega p. Né? Lembrando que tem um conjunto deles que tem energia negativa, né, nas relações energia-momento relativísticas. Né? Feita essa separação, lembra que os ADEGERs, né, os operadores no campo real, né,
devido como o campo é hermitiano, né, os adaggers, eles fazem parte da componente menos, né, porque os adaggers acompanham o E na menos e E na I, o ômega PT, né. Os adaggers estão associados a uma parte específica da dependência temporal, né. E aí a gente vai fazer o ordenamento normal de operadores, tá? O que é o ordenamento normal dos operadores? Por exemplo, se eu tenho um produto de dois operadores, tá? A notação para ordenamento normal usado pelo Greiner são esses dois pontinhos aqui, tá? Ensanduichando o produto de dois, por exemplo, dois operadores. Operador φ e operador Chi, né? Produto ordenado deles. O que é o produto ordenado deles se o φ e o Chi representam campos de Klein-Gordon quantizados, por exemplo, né? A gente vai separar, claro, os componentes menos, 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 mais, menos e mais, ou seja, separa aqueles que incluem ambos operadores de criação, ambos operadores de aniquilação e aqueles termos mistos nesta ordem aqui, né? Certo? Depois, a gente vai pegar onde tem o adagger, né, o operador de criação. Se ele estiver à direita, né, à direita na minha separação, eu vou puxar ele para à esquerda, tá? Só para entender o que é o produto ordenado, no caso nosso, né? Só para relembrar o operador hamiltoniano de Klein-Gordon quantizado, que é este cara aqui, né? Este cara aqui, lembrando que lá dentro tem o π2, o delta φ quadrado e o termo de massa com o φ quadrado. Por exemplo, se a gente fosse olhar só o termo de massa, né? O termo de massa envolve calcular o φ quadrado. Calcular o φ quadrado, a menos das ondas planas, né? Basicamente o produto desses de φ com φ, né? Obviamente φ com um momento com índices diferentes, né? Então o primeiro φ está com um momento P, o segundo φ está com um momento P', como a gente fez anteriormente. Né? Esse produto, que é φ com φ, né, que nos dá o φ quadrado, envolve 4 termos, né? Cada um desses termos envolve o produto dos operadores criação e aniquilação. Vejam bem que não está naquela ordem lá, tá misturado, lá, e tudo mais, né? Os adaggers, como eu comentei com vocês, né, estão associados à parte E na menos I ômega PT, né, na parte temporal. Então, se eu pegasse o operador φ quadrado, que é φ com φ, né, e tomasse o produto ordenado de φ ao quadrado, tá? Basicamente, eu vou colocar nessa ordem, né, menos com menos, ou seja, os adagger, as dagger, que existe, está lá no último termo, né? O adagger A, o A adagger, e justamente o A. Lembrando que o menoszinho está associado com o adagger. E tem um termo aqui, que é este termo aqui do meio, que é o terceiro termo, depois que eu já fiz o ordenamento aqui, né? Esse terceiro termo aqui, o adagger, o operador criação, ele está à direita, certo? O resultado da operação aqui de ordenamento normal, os outros ficam como está, tá? Não há nenhuma alteração. Nos outros, os dois adaggers estão. Tem o dagger, né? Esse cara aqui, o dagger, já está à esquerda, né? O último termo não envolve a dagger, né? E só o que a gente vai ter que ordenar é este termo, a dagger. Este cara aqui é beta, né? Beta ali na minha notação ali, né? A dagger, ou seja, o adagger, o operador de criação, vai para a esquerda num ordenamento normal, certo? Se eu fizer o ordenamento normal, no caso do hamiltoniano, ou seja, a menos a integral de volume 1 meio, a integração de volume, se eu fizer o produto ordenado do argumento da integração de volume no meu operador hamiltoniano, né? Escrito, claro, na representação de momento, né? Basicamente, eu vou conseguir remover o termo que é complicado, que é o termo que tem o A-adagger. O termo do A-adagger é que vai nos introduzir a divergência no hamiltoniano, né? Certo? Então, o resultado do ordenamento normal no operador hamiltoniano, que é um exemplo do que ele chama de renormalização trivial, renormalização do infinito que está no vácuo, né, do nosso hamiltoniano quantizado de Klein-Gordon real. Né? Desaparece o problema da divergência, o termo de adagger some, e a gente só fica com o produto adagger A sem a divergência. Obviamente o que já está aqui é explicitamente o operador número, né? O operador número aparece automaticamente aqui, integrado sobre todo o P, e não temos mais o problema da divergência.
ou seja, a energia de ponto zero, seja a energia infinita do vácuo, quando eu faço o ordenamento normal dos operadores, né, isso faz com que eu consiga remover, é um truque matemático, né, remover artificialmente a divergência do Hamiltoniano. Aqui eu só estou fazendo um resuminho para vocês entenderem o que é explicitamente como é que a gente aplica o ordenamento normal, né, num Hamiltoniano completo, num Hamiltoniano sem ter ordenamento normal, né. Como eu estava falando para vocês, a notação do Greiner, né, o ordenamento normal, se eu tenho a dagger, o operador de criação vai ter que vir para a esquerda. Ele tem que ser removido, trocar a ordem, né? Eu tenho que trocar a ordem para a esquerda, para a extrema esquerda, né, dos operadores de criação. Se eu já estou com o operador de criação já na esquerda, o ordenamento normal não vai afetar, né, o produto a dagger A. Ele só vai afetar o ordenamento, ou seja, o produto de dois ou mais operadores, aqui estou mostrando dois, né? No nossos casos só envolve dois, né? Pode ser que eu tenha mais operadores, né? Mas o efeito do ordenamento normal é puxar para a extremidade esquerda, né? Ou seja, para o início, na verdade o final, né? O final da operação, né? Dos operadores sobre os estados, né? O operador adegro, o operador de criação. Se eu tenho três operadores, produto de três operadores, hoje o adegger está no meio de dois operadores da aniquilação, né? Para, claro, para modos distintos, aqui eu estou colocando os modos de momento, né? Então aqui eu teria o produto sem ordenamento, que seria AP, ou seja, associado à aniquilação de uma partícula de momento P. Eu tenho o adegger Q, onde eu tenho então a criação de uma partícula de momento Q, e finalmente o AR, né, o A chapéu R, que é o operador de aniquilação de uma partícula de momento R. É um produto de três operadores, onde o operador criação está no meio. O resultado do ordenamento normal, nesses três, é puxar, né, puxar o operador criação para o início da fila, né, para o início do produto. Lembrando que eu não mudo os rótulos, tá? Não mudo os rótulos, só mudo a ordem, tá? Da onde ele vai ficar, mais à esquerda, o operador de criação, a dagger. Né? Se eu for lá na nossa expressão completa, né, do operador hamiltoniano de Klein-Gordon que a gente derivou na aula passada, no final da aula passada, que é esse de cara aqui, né, um meio, a integral no momento, né, ômega p, que para h cortado igual a 1 é exatamente a energia das partículas, né, lembra? Energia é h cortado do ômega, né, então se h é 1, ômega é igual a energia da partícula, né. E o produto que a gente já conhece normal, né, que é o A dagger mais A dagger A, onde esse segundo termo que é o problema, né? Ele é que introduz a divergência no estado do vácuo, né? Se a gente aplicar o ordenamento normal a este operador usual inicial de Klein-Gordon, né? Se a gente aplicar então o ordenamento normal, né, no H, isso significa que a gente vai ter que fazer o ordenamento normal desses dois termos aqui, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ter que fazer o ordenamento normal do A e a dagger, e o ordenamento normal do A dagger A, né? Só troquei aqui a ordem, na verdade, começa com A dagger A e depois o A dagger, né? Mas, anyway, tem essas ordens, os dois termos são esses, né? Quando eu aplico o ordenamento normal, o termo que é A dagger, né? Ele vai ter que virar A dagger A, vai ter que trocar a ordem, que é justamente o termo que dá a divergência, né? Certo? Somado com um cara que fica inalterado, porque o operador a criação já está bem na esquerda. Isso nos dá, quando a gente aplica o ordenamento temporal, ordenamento normal, né, no Hamiltoniano de Klein-Gordon, onde a gente tem dois termos com produto de dois operadores, criação e aniquilação, né, no final das contas, o resultado do ordenamento normal é o integrando aqui na integração do momento é duas vezes o A dagger A, né, sempre com o A dagger bem à esquerda. Né. E aí, obviamente, a gente fica com o operador hamiltoniano de Klein-Gordon com o ordenamento normal, truque matemático, né? Onde eu já consegui remover, né? Já consegui remover o estado do vácuo que é divergente, né? A energia do estado do vácuo é infinita. Então, uma das maneiras, um pouquinho mais formal, de remover infinito do estado do vácuo é fazer o ordenamento normal, né? Dos operadores do meu hamiltoniano quantizado. Isso remove, a gente consegue mostrar explicitamente, né? Consegue remover
a divergência. E aí, o hamiltoniano ordenado normal, né, vai envolver apenas a integração sobre todos os momentos, né, a energia multiplicada pelo operador número, né, o número de partículas com o momento P, né, e energia E, certo? Então, o A, Degger A, é o operador número associado aos estados P, no caso contínuo, né? Então, os estados associados ao operador número N de P são os estados contínuos PCAT, né? PCAT. E quando eu aplico esse hamiltoniano, eu vou obter, no final das contas, a energia total desse estado, né? Que basicamente é a integral sobre as energias de todas as partículas com o momento P, né? Naquele determinado nível de energia, né? Ou de momento. Né? Bom, a gente aprendeu como remover divergências, né? A gente conhece o hamiltoniano completo, que está em ordem quantizado, real, né? E a gente também aprendeu como um dos métodos, né? Que é a renormalização trivial de como remover divergências. Feito isso, agora a gente vai construir quem são as versões de operador. O hamiltoniano é o operador energia, né? Os outras quantidades conservadas, né? Associado ao campo de Klein-Gordon clássico. Ou seja, a gente vai aprender como escrever o quadrimomento, né, que é a quantidade, o PMI, né, o PNI, que é a quantidade conservada por invariância translacional, né? Então, quando a gente tem translações espaço-temporais, tem uma quantidade que é conservada, que é o operador, ou, na verdade, aqui no caso clássico, né? Na teoria clássica é o quadrimomento do campo, né? O PMI. O quadrimomento do campo é a carga de Noether, né? São as cargas de Noether conservadas nas invariâncias de translação espaço-temporal, né? O quadrimomento clássico, né, associado ao campo de Klein-Gordon, é a integral no volume da componente zero, né, mi igual a zero do tensor energia-momento canônico. Né? Na aula passada a gente aprendeu a construir um tensor energia-momento simétrico. Né? No caso do Klein-Gordon, como não tem spin, o tensor energia-momento do Klein-Gordon ele é simétrico. Né? Então, ele não precisa fazer todo aquele procedimento de simetrização do hamiltoniano de Klein-Gordon real. Né? Mas, no caso clássico, se eu tenho invariância sobre translação, isso é basicamente impor homogeneidade espacial, né? Isso todos os espaços obedecem, né? Eu tenho a quantidade conservada, classicamente, que é o momento associado ao campo, né? Onde a componente zero desse momento é a energia do campo e as componentes espaciais são as componentes do trimomento associado ao campo, né? O momento linear associado ao campo. Aqui eu só estou escrevendo explicitamente como é que a gente calcula, né? A componente zero mi do tensor energia-momento, né? Isso basicamente é um produto do operador da quantidade P, né? O campo clássico, momento conjugado, multiplicado pela derivada do campo real nas quadricoordenadas, menos G0 mi, a densidade lagrangiana associada àquele campo clássico. Né? Então, a gente sabe como calcular o caso clássico. Né? Aqui eu vou analisar a questão espacial, especificamente a parte temporal bem tranquila, né? Mas a parte espacial é um pouquinho mais complicada. Eu quero analisar, então, a componente espacial do PMI, né? Ou seja, quando o mi vale de 1 até 3, né? Que corresponde a variáveis espaço-temporais, coordenadas espaciais, né? Só espaciais. Aqui eu estou definindo, né? Que, olhando aqui a cara da definição do P, né, do vetor P, quando o mi é só coordenada espacial, né? Lembrando que o tensor de métrica, né, o zero mi, para mi diferente de zero, ou seja, excluindo a parte temporal, qualquer G0i é sempre nulo. Né? Ou seja, o tensor de métrica é representado numa matriz quadrada de 4x4, né? Ele só tem elementos na diagonal principal. Né? Então, os elementos 0i do tensor de métrica são todos nulos, então, na parte espacial do momento, esse termo do lagrangiano não vai, né? Porque o G0mi é nulo para qualquer mi, né? Desde que o mi varie entre 1 e 3. Né? E só sobra o produto, a integral no volume, né? O produto do momento clássico conjugado e a derivada nas quadricoordenadas. Quando a quadricoordenada só toma valores mi de 1 até 3, é só derivadas espaciais, né? Isso é o gradiente do campo φ. Né? Então, no caso clássico, do caso do campo de Klein-Gordon, né? Explicitamente o vetor momento linear associado ao campo clássico é integral no volume, produto π com gradiente de φ.
Esse sinal menos que está aqui não vem da métrica, não vem de lugar nenhum. Esse aqui é arbitrário. Tá? A gente vai usar esse sinal menos também para o tensor momento angular também. Né? Só para lembrar quem são as derivadas quadroespaciais, né, que estão ali, que é o del mi embaixo, né? A componente Z é a derivada temporal, as componentes 1, 2, 3 são o operador gradiente. Né? Então, basicamente, é isso aqui para o campo clássico, a menos desse menos aqui. Na frente, eu já explico por que a gente bota arbitrariamente um menos ali, né, na frente, porque lembrando que a métrica de Minkowski que a gente está utilizando, né, as Gemini com mini 1, 2, 3, né, são todas menos 1, né, valores menos 1. Então, é só uma questão de arbitrariedade. Como é que a gente vai definir, então, o vetor momento linear associado ao campo de Klein-Gordon, né, clássico, certo? O conta do preguiçoso, qual é que seria, então, o operador momento associado ao vetor momento clássico, né? Bom, não sei se eu fosse fazer a lei do menor esforço, né? Eu viria aqui e apenas substituiria o π e o φ pelos seus operadores e manteria essa cara que está aqui. Ou seja, eu mantenho a forma clássica e só substituo os campos pelos seus operadores correspondentes. Só que não tem nada que nos imponha que no caso, quando a gente quantiza o vetor P, né, que a ordem tem que ser exatamente desses operadores, o π primeiro e o gradiente de φ depois. Né? Não tem nada que imponha, no caso dos operadores, né, que isso seja verdade. Né? Para a gente substituir π por π-chapéu e φ por φ-chapéu. Tá? A princípio, se eu fosse fazer a versão de operador do vetor momento do campo, seria menos a integral de volume, o π vira o operador π, o gradiente de φ vira o gradiente do operador φ. Né? É uma função de operadores. Né? Não tem justificativa de a gente manter essa ordem. Por que não tem justificativa para manter nessa ordem? É que se o π e o φ fossem comutantes, né? Ou seja, se o comutador deles fosse nulo, a alteração de ordem não importa, né? Porque a ordem, se eles comutassem, a ordem não vai importar nos produtos, né? Mas como esses operadores são não comutantes, eu tenho uma relação de comutação, né, para esses caras, né? Φ com π dá delta 3 de Dirac, né? De R menos R', né? Então eles não comutam, certo? Se não comutam, esta ordem aqui não deve ser a ordem justificável, não tem nenhuma justificativa de ser essa ordem aí. Quando acontece isso, né, a gente tenta, quando vai construir o operador, tornar ele hermitiano. Lembrando que o operador momento clássico representa um observável clássico, né? O trimomento, né, o momento linear associado ao campo de Klein-Gordon livre, né? Quando ele vai para a versão de operadores, ele tem que ser um operador hermitiano, né? Então, em geral, a gente hermitiza, né? Faz a hermitização de um operador que originalmente não é hermitiano, né? Certo? Tá claro que nessa ordem que está aqui, como o π e o φ não comutam, se você tomar o P dagger, né? O P dagger, né? Tu vai ter que trocar a ordem desses dois caras, né? Mas a ordem desses dois caras não é a original. Então tá claro que nesta ordem assim, o operador P não é hermitiano. Então, a princípio, em mecânica quântica, ele não poderia representar observáveis. Né? Então, toda vez que nós temos produtos de operadores que não comutam, em geral, a gente vai ter que fazer uma hermitização, né, do nosso observável na versão de operador. Né? Como é que a gente vai fazer a simetrização? Né? Ou seja, como é que ele vai tornar ele hermitiano? Né? Então, eu vou somar essas expressões que estão dentro do volume nas duas ordens possíveis. Né? Então, aqui eu tenho menos, somar a versão com ordem π e φ, que é a original, que vem do campo clássico, né? Que dá para ver claramente que não é hermitiano, né? E somo a um segundo termo, onde a gente tem a ordem inversa, né? Certo? E, claro, dividimos por 2 essa soma, né? Esse operador que eu construí aqui, né? Que é construído a partir do original clássico, né? Fazendo essa substituição direta, né? Nós podemos mostrar claramente que ele não é hermitiano, mas eu posso construir
um operador hermitiano a partir de um que não é hermitiano dessa forma. Isso aqui é um dos exemplos que a gente faz sempre em mecânica quântica, né? Use a soma de dois operadores não hermitianos para construir um hermitiano. É essa forma aí especificamente, né? Quando envolve produto, claro, de caras, né? Então, aqui é um procedimento de como simetrizar o operador trimomento, mostrando claramente que substituição direta da expressão clássica não é hermitiana. Então, vai aparecer o fator 1 meio e a soma nas duas ordens, né? Π gradiente de φ e gradiente de φ, π. Né? Lembrando que esses caras não comutam. Lembrando que o que eu quero, né, é que o P dagger seja P, né? Ou seja, que o P seja um operador hermitiano, né? Ele representa observáveis. Né? Agora, se eu escrever essa minha definição do operador momento linear do campo, né, que agora eu já quantizei ele, já simetrizei, tornei ele hermitiano, né? Agora vamos, aqui ele está escrito em termos dos campos originais, né, do φ e do π. Nós estamos trabalhando tudo em termos, né, todo em termos dos operadores criação e aniquilação, né? Então a gente vai escrever explicitamente ou integrando, ou seja, os campos π e os campos φ, o seu gradiente do φ, né, chapéu, a gente vai escrever em termos dos operadores criação e aniquilação e das soluções de ondas planas, né, a parte espaço-temporal. Lembrando que os campos quantizados dependem da posição e do tempo. A dependência espaço-temporal vem das ondas planas e o caráter de operador vem dos operadores criação e aniquilação, a adega de P. Né? Então, se eu for pegar essa expressão hermitizada, né, e o operador trimomento do campo, né, a versão quantizada, e escrever em termos dos operadores criação e aniquilação, ou seja, o que eu estou fazendo aqui explicitamente, né, é fazer esse produto como está ali, escrevendo quem é π em termos dos operadores criação e aniquilação, que a gente mostrou na aula passada. Né? Então, a gente mostrou na aula passada que o operador H é menos I integral em P, aqui estou escolhendo P', né? Como eu tenho um produto, sempre eu tenho que colocar as coordenadas espaciais distintas, né? Então aqui o momento também vai ser distinto. Né? Então, o π, né? O π vai ser menos I, a integral no momento, né? No momento, o operador, a energia ômega e os operadores criação e aniquilação multiplicado pelas ondas planas correspondentes. Né? O operador aniquilação é acompanhado por U de P', e o operador criação, o dagger de P, é acompanhado da onda plana U estrela de P'. Aqui embaixo, esse segundo termo, né, é justamente, eu estou fazendo o produto do π com o gradiente do φ. A gente calculou na aula passada quanto é que é o gradiente do φ, escrito em termos dos operadores criação e aniquilação. Né? O operador nabla vai operar só nas coordenadas espaciais, ou seja, nos argumentos das ondas planas. Né? Elas são E na mais ou menos I, P escalar R. É só ali que o Nabla vai operar. A gente mostrou explicitamente que o operador gradiente de φ, operador, né, tem esta cara, né, integral em P, aqui estou escrevendo P por momento, né, IP, o IP vem daí então da operação do Nabla sobre φ, né, e a ordem específica aqui dos operadores de criação e aniquilação no campo φ. Né. A troca de sinal vem justamente da operação da derivação das coordenadas nas duas ondas planas que trocam sinal no mais ou menos I. Né. E claro, os termos correspondentes para troca, primeiro gradiente e depois momento. Ou seja, reescreve, troca a ordem, né, mas com esta mesma cara. Bom, a gente vai ver que tem vários termos, a gente tem duas integrações que tem que ser feitas, né? Duas integrações que tem que ser feitas. Lembrando que a integração espacial aqui, o D3R, já foi comida quando a gente usou as deltas, né, as exponenciais complexas, que nos dão os deltas em P, né, e a gente fica com uma única, a gente viu isso no final da aula passada, né? A gente fica com uma única integração em P, que é a integração em D3P, menos um meio, que é a normalização, e o que sobrou realmente são os produtos, né, os produtos dessas quantidades já integrado no volume espacial e integrado em P' usando a delta de P menos P', que vai resultar da integração D3R das ondas planas, que a gente mostrou em detalhe na aula passada. Aqui eu estou colocando explicitamente todos os termos, né, nos produtos que restam. Claro que ainda temos que deixar por fora a última integração, que é a integração no momento, mas o operador momento linear
quantizado, já simetrizado, tem essa expressão, né? Menos 1/2, a integração no momento restante, né? E aqui a gente está já usando as normalizações das ondas planas, né? Ômega p, que aparece aqui explicitamente, né? E os distintos produtos, né? Os distintos produtos dos operadores criação e aniquilação que aparecem nos diferentes termos, né? Porque a gente vai ter, só aqui a gente vai ter 4, no mínimo, tem que ter 8 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, né? Tem que ter 8 termos nos produtos, né? Lembrando, se vocês olharem bem aqui, né? A maior parte desses 8 termos aqui dentro do integrando, eles se cancelam, né? Eu consigo mostrar um explicitamente aqui para vocês na ordem correta. Este cara aqui, ó. Este primeiro termo cancela com este termo aqui, ó. Este cara cancela com... Bom, eu tenho vários deles, todos os que têm as exponenciais acompanhando, eles vão se cancelar, né? Eu tenho mais P e menos P nos dois termos, né? Daí no fim o que sobra, né? Quando a gente simplifica, né? Faz o cancelamento dos termos que são não contribuição nula, né? A gente tem então que o operador trimomento, né? O momento linear do campo de Klein-Gordon livre, quantizado já na forma simetrizada, né? Ou seja, já hermitiano, né? Vale então 1/2 a integração do volume, o momento P, né? Momento P, multiplicado pelos produtos dos operadores criação e aniquilação, na mesma ordem que aparece no hamiltoniano, né? Lá dentro do hamiltoniano eu tenho sempre na forma dos operadores, produtos de operadores, a Degger A mais a Degger, e o problema é sempre no último, né? No último cara, certo? Se a gente... Bom, de qualquer maneira, aqui está a expressão já do campo simetrizado, né? Do operador momento linear, do campo de Klein-Gordon já simetrizado, já hermitiano, escrito em termos dos operadores criação e aniquilação. O argumento da integral no momento é justamente igual ao do hamiltoniano de Klein-Gordon quantizado, né? A gente vai mostrar aqui, do jeito que está construído, certo? Como agora a novidade, ao invés de ter a energia multiplicando os operadores, no caso do vetor momento linear operador, né, hermitiano, eu tenho um momento linear P multiplicando o produto de operadores, né? Se eu reescrever essa forma contínua, né, do momento na forma discretizada que a gente mostrou no início da aula, né? Lembrando que a integração então de momento vira uma soma sobre os números quânticos L, né, que vão de 0 até infinito, e abrir os dois termos, né? Lembrando que na versão quantizada esse cara aqui é justamente o Adegger A mais a unidade, né? Mais a unidade. Então, na versão discretizada a gente tem essa expressão aqui na versão discretizada, né? Na versão discreta. Né? O que eu vejo aqui? O problema da divergência que aparece devido ao segundo termo do produto A Adegger no hamiltoniano, ou seja, na energia do vácuo, não aparece aqui no caso do operador momento, né? Operador momento linear, né? Vetor momento linear. Porque o termo que corresponde ao estado do vácuo, né? Associado ao momento do estado do vácuo, eu tenho um soma, claro, uma soma sobre todos os números quânticos L, né? De 0 até infinito, da soma dos vetores P, né? Então, dado o número quântico L, eu tenho duas direções específicas, né? Para dois sentidos específicos para o vetor P, né? Numa determinada direção e na outra, né? Ou seja, vetores antissimétricos. Então, quando eu fixado um L, certo? Para esse L eu vou ter duas direções específicas para o vetor momento, né? Lembrando que aqui eu estou com partícula livre, né? O momento aqui é conservado, né? Então, eu vou ter duas direções espaciais associadas a esse número quântico L, e para cada L eu tenho o cancelamento diametral do P de L como menos P de L. Né? Então, eu sempre tenho, para o vetor PL, eu vou ter o vetor menos PL, ou seja, que são as direções espaciais, as projeções do momento nas duas direções espaciais associada ao número quântico L. E aí, quando eu faço essa soma, a soma dos momentos, né, como eu tenho para cada direção, eu tenho dois sentidos contrários, eu tenho o cancelamento de todos os momentos, né? Eu tenho o cancelamento de todos os momentos desse segundo termo, que seria divergente no caso lá do hamiltoniano, mas aqui no vetor momento operador, né, hermitizado, ele não contribui. O vácuo não tem trimomento, né,
associado com ele. Claro, tem o momento associado aos estados que tem partículas, né? Basicamente, só sobra o somatório sobre L do momento associado a vetor momento associado a esse número quântico L, né, somado sobre todos os L's, zero até infinito, produto a adega. A divergência desaparece. No caso específico do trimomento hermitizado. Né? O processo de hermitização, no final das contas, nos garantiu que a remoção, nos garantiu a remoção da divergência. Né? Da divergência do momento associado ao vácuo, né? Ou seja, o estado que não tem partículas. Né? Tem um cancelamento nos estados do vácuo, cancelamento dos momentos associados. Né? Os soma sobre L cancelam todos os P's. Né? Lembrando que a interpretação dos operadores de criação e aniquilação, quando a gente atua sobre o estado do vácuo, a gente cria estados com partículas aqui especificamente. Né? São os estados de Fock. Né? Então, a gente atua, por exemplo, o operador criação, a dagger P, né? Associado ao momento P. Né? No estado do vácuo, a gente cria uma partícula, né? Um estado de partícula com o momento P e energia ômega de P, né? Especificamente. E a contagem do número de partículas com aquele momento é dado pelo operador número. Né? É a mesma interpretação lá da mecânica quântica não relativística no caso dos osciladores, né? Harmônicos. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma soma infinita de osciladores harmônicos. Né? Bom, vimos a versão quantizada do operador vetor momento, né? Momento linear do campo. A simetrização dele nos poupou de termos que usar o produto ordenado. A gente não precisou utilizar o produtor ordenado aqui no caso do operador P, né? A simetrização por si já cancela aquela divergência. Lembrando que o operador P, na verdade o quadrimomento do campo, né? É a quantidade conservada quando eu tenho invariância de translação, né? Espaço-temporal. Homogeneidade do espaço do tempo, né? Tem outra quantidade que está associada à isotropia do espaço, né? Ou seja, que não tem direção preferencial no espaço, né? A gente mostrou explicitamente, usando o teorema de Noether, né? Que a quantidade conservada, no caso da simetria sobre rotações, né? Rotações tanto espaciais quanto rotações, os boosts de Lorentz, né? A gente mostrou que eu posso pensar os diferentes boosts nas diferentes direções espaciais, né? Também pode ser encarada como rotações, né? Então, se eu tenho um lagrangiano, né, que é invariante sobre rotações, uma quantidade conservada, que é o momento angular, né? Ou, na verdade, o tensor momento angular, né? Especificamente aqui a parte espacial, né? Mostrou na aula passada, a gente tem o M, né? O M lambda mini, que é o tensor momento angular. Essa é a corrente de Noether conservada. E a carga de Noether conservada, associada ao tensor momento angular, é a integral do volume, componente zero do tensor momento angular. Aqui a gente está analisando a parte espacial apenas, né? Que é o tensor momento angular orbital, né? Só a parte espacial, onde os índices desse tensor aqui são só espaciais, né? O N e o L só podem correr de 1 até 3. Mas basicamente é integral de volume, componente zero do tensor momento angular, né? O M lambda mini, né? Com a lambda igual a zero, né? Então a gente escreve aqui explicitamente como é que a gente escreve. No caso do campo de Klein-Gordon, a gente não tem spin, né? Então o termo de spin que engloba as matrizes, né, 4x4 e mini, elas não aparecem aqui no campo clássico, no campo clássico de Klein-Gordon tem no quântico, né? Ela não tem spin na jogada, né? Então o tensor energia-momento só tem aqueles termos que envolvem então as derivadas, né, derivadas espaço-temporais do campo e a derivada do Lagrangiano relativa à derivada temporal do campo, certo? Né? Essa é a expressão geral para um campo escalar, né? Bem geral, certo? No caso do Klein-Gordon, como a gente conhece o Lagrangiano real de Klein-Gordon, né, o caso clássico, né, a gente consegue escrever explicitamente quanto é que é o momento angular clássico do campo de Klein-Gordon, né, integral sobre volume, a derivada de L relativa ao φ ponto, né, que é a derivada temporal do campo, é da nossa no formalismo hamiltoniano clássico de campos, é exatamente o campo π, né, campo momento conjugado,
E esse operador que está aqui, que é um operador espaço-temporal, né, basicamente é a componente M, né, do produto vetorial R com nabla. Né? Então eu tenho as coordenadas, que são os componentes de R, produto com as derivadas espaciais, que são os componentes do nabla, né, aplicados sobre o campo escalar. Então aqui eu só estou escrevendo explicitamente quanto é que é o tensor momento angular orbital, né, orbital, só associado a coordenadas espaciais, né, no caso de Klein-Gordon. Né, especificamente ele tem esta cara clássica, né, integral sobre volume, π multiplicado por produto vetorial R gradiente, R nabla, né, operada sobre os campos. Né. Lembrando que esse R vetor nabla aplicado sobre o campo está associado com as componentes, né, as componentes do vetor momento angular orbital, né, naquela nossa álgebra que a gente mostrou a partir do tensor LNL, né, ou tensor JNL. Mas aqui é só para lembrar como é que a gente escreve, então, classicamente, né, quanto é que é o tensor momento angular orbital, né. Ele basicamente envolve, além da integração de volume, produto de campos, né, clássicos. Né? Π produto com uma certa operação sobre o campo φ, certo? De novo, mais uma vez, né, se eu fosse construir um operador associado ao tensor momento angular orbital, dá para ver claramente que esse operador, se eu só substituir π por π chapéu e φ por φ chapéu, como π e φ chapéu não comutam, né, o comutador é não nulo, significa que se eu construir assim, só trocar os campos clássicos pelos quantizados, né, pelos operadores correspondentes, né, na ordem que está aqui no caso clássico, de novo, como no caso anterior, eu vou ter um operador que não é hermitiano. Então, a gente vai ter que, de novo, fazer, para o caso do operador momento angular, orbital, né, o procedimento da simetrização, né, ou hermitização, né, hermitização do operador tensor momento angular orbital. De novo, o sinal menos aqui é sempre arbitrário, tem a ver, como eu disse para vocês, ao sinal da métrica nas partes espaciais, né? Não importa. Mas o operador L já simetrizado, como no caso anterior, né? A gente vai manter a ordem clássica, né? Π e φ primeiro, depois inverte a ordem, né? Inverte a ordem. Primeiro opera sobre φ e depois deixa por último o π e, claro, multiplica por 1/2. Então, basicamente, eu estou com esse procedimento do 1/2 e a soma nas duas ordens possíveis, eu estou hermitizando o operador L, que é o operador associado ao tensor clássico do momento angular orbital. Né? Nesse caso aqui, dá para mostrar explicitamente, eu não vou fazer a conta explícita, né? Dá para mostrar explicitamente que neste caso aqui, só a hermitização do L-chapéu não basta, né? Não basta para a gente remover a divergência associada ao estado do vácuo, né? Explicitamente. Então aqui, explicitamente, eu vou ter que fazer, ainda além da hermitização, a operação de ordenamento normal, né? Então eu estou com os dois pontinhos aqui, fazendo o ordenamento normal desses caras. Que significa que quando eu abrir esses produtos em termos dos operadores criação e aniquilação, eu vou passar todos os operadores Adegger nos diferentes produtos, né, para a esquerda, né, e calculo o que tem que calcular. Né. Se a gente fizer isso, claro que isso é braçalmente, eu vou deixar para vocês fazerem a conta braçal. Se vocês fizerem a conta braçal, né, ou seja, abrir aquele produto como a gente fez aqui em cima explicitamente, né? Abre, explícito, faz os produtos, cancela quem tem que cancelar e faz o ordenamento normal. O ordenamento normal é passar para a esquerda, né, todos os operadores Adegger, que são os operadores de criação. O resultado disto, né, o L, o operador L, já hermitiano e com o ordenamento normal dos operadores, criação e aniquilação, tem esta cara aqui. Basicamente, é bem parecido com o caso clássico, né? Parecido com a ordem do caso clássico, onde a gente tem a integração no momento, claro, né? E o produto nesta ordem, né, dos operadores criação e aniquilação. Obviamente, aqui no resultado, sempre o operador Adegger vai ficar bem na ponta, né? Vai ser o primeiro cara que vai aparecer aqui nos meus produtos, né? Quando eu já fiz o ordenamento normal, obviamente. Então, daqui para cá é uma série de trabalhos braçais, de abrir sem ordenamento, depois fazer o ordenamento, né, alterar as ordens,
e depois ver quem são os caras que cancelam quando eu troquei as ordens via ordenamento normal. O que a gente obtém é o operador L hermetizado, escrito em termos dos operadores criação e aniquilação. De novo, aqui a gente não tem, devido ao procedimento no ordenamento normal, a gente não tem o problema de divergência, né, do operador L no estado do vácuo. Né? O momento angular associado ao estado do vácuo não tem divergência. Lembrando que nesse caso, diferente do caso do quadrimomento, do momento linear, né, apenas a hermetização não basta para remover a divergência. Então, precisa ainda aplicar o ordenamento normal. Tudo que a gente fez até agora envolvia o campo escalar real, né? Como eu comentei com vocês, então descreve partículas de spin zero, sem spin, né? Escalares, com neutras, né? Sem carga elétrica, né? A gente agora vai analisar o campo de Klein-Gordon para descrever ainda partículas com spin zero, né? Partículas escalares, mas carregadas, né? Para descrever as partículas carregadas, eu preciso ter mais de uma componente, né? Lembrando que no caso real, né, o campo clássico φ é um campo real, né? Agora, se eu tomar o campo clássico como sendo o campo φ original e o conjugado complexo dele, né? Ou seja, dois campos que eu vou encarar como distintos, né? Aí sim, cada um desses campos, o φ e o φ estrela, né, vão representar um estado de carga da minha partícula com spin zero, né? Certo? Então aqui eu vou analisar como é que ficam, né, as quantidades do Hamiltoniano e explicitamente quanto é que é o operador carga no caso do campo de Klein-Gordon carregado. Né? Só para lembrar, lá no caso do campo real, o campo clássico, né, o φ estrela era exatamente igual ao φ, e a gente usou o fato, quando a gente quantizou o campo, que como o campo real, né, que obedece φ estrela igual a φ, né, o campo φ tem que ser hermitiano. Inclusive a gente utilizou o fato que o campo é hermitiano para reescrever uma dos operadores constantes, né, na superposição em ondas planas, em termos dos operadores de criação e aniquilação, né, usando o fato que ele é hermitiano. Aqui, o campo não é hermitiano. Ó. Ou seja, o psi estrela é diferente do psi, ou φ estrela é diferente do φ, que no caso da quantização do campo, nos diz que esses campos não são hermitianos. Né? O φ é diferente do Fidegger. Né? Só para lembrar, a gente já tratou esse lagrangiano clássico, né, de campo escalar complexo, né? Tem exatamente a mesma cara, né? A gente tem um termo cinético que envolve as derivadas, as quadraderivadas, né, dos campos φ estrela e φ, e um termo de massa que envolve o produto φ estrela φ. Né? Esse é a densidade lagrangiana do campo escalar complexo. Né? Lembrando que o campo escalar complexo, clássico, descreve então partículas de spin zero carregadas, né, explicitamente. Lembrando que a gente já fez contas com esse campo, com essa densidade lagrangiana, a gente já calculou quem são os momentos conjugados, campos clássicos, momento conjugado, né? Na definição da teoria hamiltoniana de campos, o campo π é a derivada da densidade lagrangiana relativa à derivada do campo, né? Ou seja, a derivada de L relativo a φ ponto, né? O φ ponto, obviamente, aparece na componente μ igual a zero, que está aqui, né? Quem acompanha o φ ponto é o φ estrela ponto, né? Φ estrela ponto quando μ é igual a zero aqui na densidade lagrangiana. O campo conjugado, φ estrela, né? Que é o momento conjugado associado ao campo φ estrela, né? É a derivada da lagrangiana relativo à derivada temporal do φ estrela, ou seja, del L, del φ ponto estrela, né? Isso dá justamente o campo correspondente, né? Derivada temporal, que é o π ponto. Então a gente já conhece quem é π e π estrela, os momentos conjugados desses dois campos, né? Basicamente são as derivadas temporais dos campos originais, só cuidando que π é φ estrela ponto e π estrela é φ ponto. Né? Coloca a ordem das estrelinhas aí. O hamiltoniano, na teoria hamiltoniana de campos, né, é a integral no volume da densidade hamiltoniana. A densidade hamiltoniana clássica é soma sobre as componentes do campo, produto π com φ ponto, né, somado sobre todas as componentes. No caso aqui, o campo escalar complexo tem duas componentes, né, o φr
é o φ e o φ estrela, né? Ou seja, o φ1 é o φ e o φ2, com R igual a 2, é o φ estrela, né? Então, a gente tem duas componentes do campo. Significa que quando eu for fazer o produto π com φ ponto, eu vou ter que somar sobre as duas componentes, né? Π com φ para cada componente do campo, menos a densidade lagrangiana, tá? Explicitamente, π com φ ponto, né? Tá aqui. Começando com o primeiro π, que é associado ao campo φ. Π multiplica a derivada, né, do campo φ, que é a del zero, né? É o φ ponto. Lembrando que aqui, por coincidência, né, o φ ponto é justamente o π estrela, né? Π estrela, mais, somado, por exemplo, agora, esse termo corresponde ao R igual a 1, componente 1 do campo. Soma agora a componente 2 do campo, no produto π vezes φ estrela. Então, isso é π estrela, derivada temporal de φ estrela. Tá? Isso, na nossa densidade lagrangiana, corresponde ao π. Né? Então, está claro que o hamiltoniano do campo de Klein-Gordon clássico, complexo, né? Campo complexo de Klein-Gordon clássico, né? É a integral sobre volume, π estrela mais π estrela π menos a densidade lagrangiana. Se eu abrir explicitamente a densidade lagrangiana para o campo escalar de Klein-Gordon, conjugado, né? Complexo, né? Campo escalar de Klein-Gordon complexo, eu vou abrir explicitamente quem são os termos da densidade lagrangiana explicitamente, né? Em termos dos π's, para ver se eu cancelo algum desses produtos π estrela ou π estrela π. Né? Então, eu vou só reescrever claramente quanto é que é o termo cinético da densidade lagrangiana, que é explicitamente este cara aqui, né? Del mi φ estrela, produto com del mi φ. Aqui eu estou separando a parte temporal e as partes espaciais, dessas derivadas, né? As partes espaciais e as partes espaciais, usando soma de Einstein, né? Os mi's aqui são diagonais, né? 0 com 0 e depois i com i, e indo de 1 até 3. Né? Significa que o termo cinético para o campo escalar complexo, o primeiro termo, que é o termo cinético, a parte temporal do termo cinético é o produto φ estrela ponto com φ ponto. E a parte espacial do termo cinético, basicamente é o produto dos gradientes de π estrela com o gradiente de φ, né? Explicitamente. Então, estou sabendo quem é o termo cinético e, claro, ainda temos o termo de massa, né, que é o menos m2 φ estrela φ. Então, aqui eu abri explicitamente o termo cinético na parte temporal e na parte espacial. Então, a densidade lagrangiana do campo escalar complexo, né, pode ser escrita explicitamente, né, em termos das derivadas temporais do campo e das derivadas espaciais desses campos. Né? Então, a densidade lagrangiana tem explicitamente esta cara. Né? Π estrela ponto, produto psi ponto, isto é π estrela, né? Isso é π estrela, menos o produto dos gradientes, menos o termo de massa, né? Que tem a massa quadrada e o produto psi estrela. Quando a gente coloca a expressão do L, né, do L, aqui na expressão da densidade hamiltoniana, né, do H, o primeiro termo aqui, né, o primeiro termo da densidade lagrangiana, que é π estrela, né, que é φ estrela ponto φ, né, vai cancelar com o primeiro termo aqui do produto φ com π. Eu tenho π estrela, mas a densidade lagrangiana negativa tem menos π estrela. Então eu tenho o cancelamento do termo π estrela e só sobra dentro da densidade hamiltoniana, explicitamente, né, o termo π estrela π e o que restou do negativo da densidade lagrangiana, né, que é o termo que envolve os gradientes e o termo de massa com troca de sinal. Então, só estou escrevendo aqui em detalhe para vocês quem é a densidade lagrangiana para o campo escalar complexo, né, que descreve partículas carregadas com spin zero, e quem é o hamiltoniano e a densidade hamiltoniana deste campo. O que nos interessa, na verdade, é o hamiltoniano, né? O hamiltoniano clássico desse campo é que nos interessa, né? Porque é ele que a gente vai quantizar. Agora eu vou fazer a quantização do campo escalar complexo, sabendo, né, que a expressão da densidade do hamiltoniano, né, o hamiltoniano clássico, em termos dos campos, está aqui, né? Ela envolve produto φ estrela com π, π estrela com π, gradientes do psi estrela
com o psi, e o termo de massa, psi estrela psi. Então, falando do psi, vocês entendem que é φ, né? Só com o cacoete do psi. Mas a gente conhece o hamiltoniano, o campo de Klein-Gordon carregado, que é o campo de Klein-Gordon complexo, né? A gente tem dois campos distintos, o φ e o φ estrela. Esses caras, tanto o φ quanto o φ estrela, e o π e o π estrela vão virar operadores, quando eu for obter o operador hamiltoniano associado com esses campos, né? Lembrando que para quantizar a teoria, né, além de fazer o procedimento, né, de substituir os campos clássicos pelos operadores correspondentes, né, a gente ainda vai ter que impor quais são as relações de comutação que esses operadores campos vão ter que obedecer, né? No caso da quantização desse hamiltoniano, dessa teoria clássica, né, do campo escalar complexo, a gente vai ter 4 operadores, né, o Phi-Chapelle e o Phi-Dagger-Chapelle, porque eles são campos distintos, né? O Phi não é hermitiano, né? Ele não é, o campo clássico não é real, né? É complexo. Isso significa que o Phi e o Phi-Dagger são distintos, né? E o Pi e o Phi-Dagger também são campos distintos, tá? Então, tem 4 operadores, e esses operadores, esses quatro operadores, claro, vão obedecer às relações de comutação canônica, né? Que a gente aprendeu a usar para campos escalares, né? Para spin zero, né? Usuais, né? Se eu tenho Φ com Pi, Phi-Dagger, isso dá I a delta 3 de Dirac, né? E todos os outros produtos, que é o Φ com Φ, Phi-Dagger com Phi-Dagger, Pi com Pi, Phi-Dagger com Phi-Dagger, dá tudo, são todos nulos, né? Os comutadores, né? Lembrando que Phi-Chapelle é diferente do Phi-Dagger-Chapelle, porque o campo não é hermitiano, o campo Φ não é hermitiano, certo? Mas para quantização, é só substituir os campos, são 4, né? E lembrar que esses campos obedecem às relações de comutação, que são a tradução em mecânica quântica dos parênteses de Poisson clássico destes campos. Né? Então, vai lá, mapeia os parênteses de Poisson clássicos e escreve isso em termos de comutadores, fazendo aquela transição do parênteses de Poisson para comutadores. Né? Ou seja, um parênteses de Poisson clássico na quântica virá 1 sobre IH cortado, o comutador dos operadores representando as quantidades clássicas correspondentes. Mas os únicos comutadores não nulos, né, são os Φ com Φ e Phi-Dagger com Phi-Dagger. Né? Todos os outros comutadores são nulos. Né? Lembrando que esses operadores, como a gente fez no caso do campo escalar real, né, a gente vai querer escrever ele em termos das ondas planas e dos operadores de criação e aniquilação, né? Certo? Ou seja, o operador campo Phi-Chapelle, né? Que é um deles, né? Vai ser uma superposição, ou seja, integrado sobre todos os momentos, a superposição de ondas planas, né? As ondas planas mais ET menos P escalar R, né? E a conjugada hermitiano dela. Então, aqui, U e o estrela são é a onda plana original, com posição RT, e a onda plana conjugada, né? A U estrela de R e de T. Como ele tem que ter caráter de operador, como a gente fez na aula anterior, né? Essas ondas planas têm que ser multiplicadas por operadores, né? Operadores, para dar caráter de operador para esse campo φ, né? Então, aqui eu estou escrevendo o campo φ além das ondas planas, né? Nós temos dois operadores, né? Dois operadores, que são os operadores constantes, né? Que esses são os A, que não depende do tempo, né? Solução da evolução temporal da equação para os operadores, né? Só que aqui, lembra, como o campo era hermitiano no campo real, né? O fato do campo ser hermitiano, ou seja, o Phi-Chapelle ser igual ao Phi-Dagger, esse segundo operador constante, a gente construía a partir do conjugado hermitiano do primeiro. Tá? Então, devido ao fato do campo ser real, quando a gente impõe que ele é hermitiano, no caso anterior, né, automaticamente, ao invés de a gente utilizar dois operadores constantes, certo? A gente precisa, seria o A1, que eu chamei de A1 e A2, né? Do fato do campo ser hermitiano, a gente mostrou que, na verdade, a gente só precisa escrever um dos operadores e o outro o operador constante é obtido a partir da conjugação hermitiana dele. No caso aqui, como o φ não é real, esse segundo operador, que eu estou chamando de B, né, para diferenciar do A de P aqui, né, aparece diferente, né, é diferente do A,
Ele não é o A-dagger, tá? Ele não é o A-dagger, é outro operador, tá? Devido ao fato que agora o campo φ não é hermitiano. Eu não consigo me livrar, ou seja, reescrever dos operadores constantes em termos do outro, né? Como a gente fez em detalhe na aula passada. Mas o procedimento é sempre o mesmo, né? Integral sobre todo P, contínuo, operadores constantes, que eu estou chamando de A e B Dagger, né? E associado ao momento P, né? E as ondas planas, né? Andando para a direita e para a esquerda, né? Se eu calcular quanto é que é o operador Dagger, né? O campo conjugado hermitiano, que não é igual ao φ, né? Eu posso mostrar, é só fazer a conjugação hermitiana, né? Eu posso mostrar explicitamente que isso tem essa cara, né? Onde tem o A vira A dagger, onde a gente tem U fica U estrela, onde a gente tem B dagger a gente fica com B, e onde tem U estrela a gente fica com U. É trivial, é só tomar o conjugado hermitiano da expansão em operadores A e B do campo original Φ-chapéu. É só tomar o conjugado hermitiano dessa expressão, a gente obtém qual é, que é a expressão do campo conjugado hermitiano Φ-chapéu. Novidade aqui, ao invés de ter um conjunto só de operadores de criação associado a um momento P, que é os A e os A-daggers, né? O A-dagger aniquila partículas de momento P, aniquilava, né? Partículas de momento P, e o A-chapéu criava partículas com momento P, né? Neutras, partículas neutras, né? Aqui eu vou ter dois conjuntos, né? Dois conjuntos de operadores, As e Bs, significando que esses operadores As e Bs também são operadores de criação e aniquilação, só que eles criam e aniquilam duas partículas distintas, né? Por exemplo, o operador A e o A-dagger, né, criam e aniquilam partículas de um certo sinal de carga, por exemplo, +1, né, com o momento P. E os operadores B e B-dagger criam e aniquilam partículas com uma carga inversa, né, por exemplo, -1, com momento P. Então, são ainda operadores criação e aniquilação, só que são operadores de criação e aniquilação de partículas distintas, com cargas distintas. A cria um tipo de carga, né? O A-dagger cria um tipo de carga, partícula com um determinado tipo de carga, e o B-dagger cria uma partícula com uma carga contrária. Tá? Lembrando que aqui na descrição do campo complexo, né, o φ e o φ-dagger então descrevem partícula e antipartícula. Né? O φ descreve a partícula e o φ-dagger descreve a antipartícula. Se eu tenho partícula e antipartícula, as cargas elétricas, né, têm sinal contrário. Na verdade, não é só isso. Né? Todos os números quânticos aditivos, todos eles trocam sinal quando eu vou de partícula para antipartícula. Né? A carga elétrica apenas um dos números quânticos aditivos. Né? A componente 3 de Zospin é aditivo. Tem várias quantidades que são sempre ativos. Número bariônico, né? Número bariônico, a estranheza, né? Todas essas quantidades são números quânticos aditivos. Né? Então, quando eu estou comparando uma partícula com uma antipartícula, se é verdade, né, que a partícula tem a sua antipartícula, né, existe a antipartícula associada àquela partícula, os números quânticos aditivos delas todos trocam de sinal, né? Significando, então, que troca de carga. Né? Aqui, a gente vai ter que, arbitrariamente, a gente vai dizer qual é a carga criada pelo A-dagger e qual é que é a carga criada pelo B-dagger por convenção. Né? Ao mesmo momento, umas cargas distintas. Bom, eu mostrei as relações de comutação que são não nulas, mas tem uma série de outras relações de comutação, como tem mais de um conjunto de operadores criação e aniquilação, a gente tem uma série maior de relações de comutação para os operadores base. Né? Então, o A e o A-dagger, e o B e o B-dagger obedecem o usual lá do oscilador harmônico, né? Dá uma delta 3 de P menos P'. Né? Todos os outros comutadores são nulos, né? A com A dagger com A dagger e as misturebas, né? Lembrando que são operações distintas, né? Cargas distintas. Todos esses outros comutadores aqui são todos nulos, né? São os únicos comutadores não nulos, né? São o A com A dagger e o B com o B dagger, né? Todos esses outros aqui são nulos. Detalhe, se todos esses comutadores aqui, que não sejam A dagger, B dagger, dá um comutador nulo, significa que eu sempre posso alterar a ordem desses dois caras nas minhas expressões. Né? Então, por exemplo, lá numa expressão
eu tenho uma expressão que tem A com B-Dagger. A B-Dagger é igual B Dagger A. Então, eu vou também utilizar essa série de relações de comutação adicionais, que são maiores, né, que no caso anterior do campo real, né, para também fazer shift, né, troca de ordem de operadores. Claro que recai numa relação de comutação dessas. Né. Os únicos que a gente não vai poder utilizar esse shift, né, como sendo equivalente é quando a gente tem a dagger e b dagger, ou vice-versa, né, que vai dar deltas. Né. As outras todas vão ser nulas e implica que eu posso trocar a ordem desses caras, desses tipos de operadores. Né. A com A, B com B, A dagger com A dagger, B com dagger com B dagger, A com B, A com B dagger, A dagger com B e A dagger, B dagger. Todos eles aqui, todos esses aqui eu posso trocar as ordens. Né. Se eu for calcular no operador hamiltoniano e o momento, né, desse campo escalar complexo, né, onde agora as relações de comutação para os operadores de criação e aniquilação são estas, né, tem dois conjuntos de operação e aniquilação, também a gente vai ter sempre o problema, né, o problema dos termos que envolvem, por exemplo, a dagger A ou B dagger B, né? Esses termos, né? Esses termos vão introduzir aquela divergência, né? Que aparece no hamiltoniano real. As divergências que aparecem no campo hamiltoniano real aparecem também aqui no caso clássico, né? No caso conjugado, né? No caso carregado, né? Campo carregado. Devendo partícula carregada. Né? A cara é a mesma, tá? Se eu só introduzir um conjunto a mais de operadores criação e aniquilação, se eu for escrever, né, qual é que é a cara do operador hamiltoniano conjugado, do operador hamiltoniano associado ao campo escalar complexo, né, onde aqui eu já estou aplicando o ordenamento normal para retirar as divergências dos operadores advindas da álgebra dos operadores As e dos Bs, né, eu basicamente vou fazer uma cópia carbono do caso do hamiltoniano ordenado, né, normalmente, né, ordenamento normal do caso do operador hamiltoniano real, né? O operador hamiltoniano real, ó, campo real, o H chapéu, né? O operador hamiltoniano do campo de Klein-Gordon real, já com ordenamento normal, era integral no momento, né? Da energia dessas partículas, e aqui só o produto A com a dagger com A, né? A divergência já foi removida pelo procedimento de produto normal. Né? Como eu tenho um conjunto adicional de operadores de criação e aniquilação, é apenas, se eu quero escrever o hamiltoniano com ordenamento normal para o caso complexo, né, eu vou ter um termo adicional que envolve, claro, os operadores de criação e aniquilação associado aos operadores novos, né, as cargas novas, né, que a gente vai ter aí. Né? Então, está claro olhando a expressão do caso real, que é a extensão imediata, né, do hamiltoniano para o caso complexo, né, com cargas, né, de partículas carregadas, né, vai ter exatamente esta cara aqui, né. Então, eu vou ter a integral no momento, as energias, as frequências angulares, né, e o usual, né, A com a dagger e B dagger B. Né. Lembrando que esse segundo termo aqui está tomando o papel do A dagger A, que é o que introduz a divergência. Né. Quando a gente toma, então, o ordenamento normal, este cara aqui que está no segundo termo, né, ele vai ter que vir para frente. Onde eu tenho a dagger, quando eu faço o ordenamento normal, este cara vai virar a dagger A. Né? E o outro termo que envolve o B dagger já está na esquerda, o ordenamento normal não vai alterar ele, vai ficar na mesma ordem, B dagger B. Certo? Obviamente, esse produto desses operadores, né, A dagger A e B dagger A, são operadores número, né? Operadores números associado a essas duas distintas partículas, né? As partículas A e as partículas B. Eu estou botando A e B porque os operadores de criação e aniquilação delas são chamados de AB, né? Eu tenho dois operadores números, né, onde eu estou criando e aniquilando partículas e antipartículas, né, com spin zero. Né, partículas idênticas com spin zero, escalares, mas carregadas. Né, partícula e antipartícula.
Então aqui a gente já tem o Hamiltoniano quantizado, né, do campo de Klein-Gordon complexo, fazendo a extensão do campo de Klein-Gordon real, né? Onde eu estou substituindo o segundo termo lá, que é o A dagger A, pelo B dagger B, certo? E, claro, faço o ordenamento normal como a gente fez, né? Então, eu tenho dois operadores números que aparecem aqui na quantização do campo escalar complexo, né? A gente lembra aqui o operador momento linear do campo, né? Real. Era hermetizado, no caso da hermetização, a própria hermetização já removia a divergência do vácuo, né? Vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Lembrando como é que é a expressão lá do operador momento no caso do operador real, né? Do campo real, né? Aqui a gente tinha integral no momento, P, vetor P, né? Lembrando que esse vetor P aqui no caso discreto a gente ia somar sobre todos os P's, né? E aí a gente tem o cancelamento dos P's, né? E aí o estado do vácuo não tem divergência. E onde tem A dagger A, a gente substitui por B dagger B, né? Da forma que está aqui, eles estão escritos em termos, então, dos operadores criação e aniquilação também, né? Tanto o hamiltoniano, o operador hamiltoniano, quanto o operador momento linear do campo escalar complexo, ambos podem ser escritos em termos dos operadores números, né? Operadores números associados a essas partículas carregadas, né? Escalares mais carregadas, né? O operador momento, eu só estou colocando aqui a expressão do operador momento, é bem mais complicado, né, como a gente mostrou, o operador momento, além de simetrizar, né, hermitizar, ainda a gente tem que fazer o ordenamento normal, né, só com a hermitização a gente não consegue tirar a divergência, né, mas se vocês olharem a expressão que a gente obteve no caso anterior, né, no caso real, ó, o operador L, né, momento linear, momento angular, perdão, orbital, né, é I, a integral do momento, e essa estrutura, né, a dagger A. A estrutura é a mesma, é a dagger A, como tá, mas claro, a gente tem um conjunto, né, com o mesmo tipo, né, B dagger B, que vai ser introduzido devido a ter a outra partícula, né, a antipartícula das partículas A. Então, essa extrapolação do caso real para o caso complexo, introduzindo a mesma álgebra, né, a mesma estrutura, para os operadores, tanto o momento quanto o momento angular orbital, em termos dos operadores de criação e aniquilação novos, né? Conjunto dos A's e dos B's, né? Então, essa nova teoria, né, que é dada por esse hamiltoniano ali já quantizado, né, ele descreve uma nova teoria, como eu estou comentando, dois tipos independentes de partículas, né, A e B, com a mesma massa, né? Claro, eles têm a mesma massa, só cargas contrárias, né? Se eu operar a álgebra dos operadores é a mesma lá do oscilador harmônico, né? Se eu operar os operadores de aniquilação sobre o estado do vácuo, né? Tanto o operador que aniquila partículas A, quanto aquele que aniquila partículas B, a aplicação sobre o estado do vácuo é sempre zero para qualquer momento, né? Explicitamente. Né? Então, o estado do vácuo a gente define dessa maneira, a aplicação dos operadores. A aniquilação sobre o estado do vácuo dá zero. Né? Os outros estados são a operação dos operadores Dagger, né, operadores de criação, sobre os estados do vácuo. Né? Os estados de muitas partículas carregadas são obtidos a partir do estado do vácuo por operações sucessivas, né, dos operadores A Dagger e B Dagger, né, como é lá no oscilador harmônico. Né? Aí eu já discuti que no caso real ele descreve partículas neutras, né? No caso do campo complexo, as partículas criadas e aniquiladas têm cargas distintas, né? Uma é antipartícula da outra. Né? Então eu vou ter que relembrar lá na, no campo clássico complexo, né? Quem é a carga de Nether conservada, né? Sob transformação de fase global. Tá? Então, provavelmente vocês já fizeram esse exercício, né? Quando a gente vai calcular como é que é aquele lagrangiano clássico, né? Este aqui original, né? Esse aqui. Mostrou, acho que em aula, na verdade, né? Esse lagrangiano, que tem o termo cinético, psi estrela psi, e o termo de massa apenas, que é o campo de Klein-Gordon conjugado livre, né? Complexo livre. A gente mostrou, né, que o campo ele é invariante, né? O lagrangiano, na verdade, a física associada com esse campo
é invariante sobre transformações de fase global, tanto infinitesimais quanto finitas, né? Fases globais, né? Transformação de gauge global, né? Ou seja, se a gente trocar por fases, né, o campo original e o campo φ estrela clássicos, né, a gente mostra claramente que o hamiltoniano é invariante. Se o hamiltoniano é invariante sobre transformação de fase global, é invariante de gauge global, né, tem uma carga conservada, né, que eu estou chamando de carga de Niederque, que a gente sabe quanto é que é, né? É a integral do volume da componente zero da quadricorrente de Nether associada, né? Lá para o campo escalar complexo, a gente calculou quanto é que é a componente zero da carga de Nether, né? Componente zero do quadrimomento de Nether, Jmi, né? Jmi com mi igual a zero. A gente calculou explicitamente para esses dois campos independentes, que é o φ e estrela, né? Isso é calculado basicamente com esses dois termos aqui, né? Que envolve derivada de L relativa a π estrela multiplicado por φ, menos derivada de L relativa a π multiplicado por φ estrela. A gente calculou explicitamente da definição do Jmi com mi igual a zero, né? A gente mostrou lá explicitamente que a corrente de Nether, carga de Nether que é conservada quando a minha física, meu campo escalar complexo, é invariante sobre transformação de gauge global, né? Esse tipo de transformação aqui, né? A carga de Nether clássica conservada é esta carga aqui, tá? Essa carga clássica aqui envolve então a integração no volume dos campos π com φ e os campos π estrela com φ estrela, certo? Basicamente a gente conhece a cara de quem é a corrente, de quem é a carga de Nether, né? Quem é a carga de Nether para o campo complexo, invariante sobre transformação de fase global, que é transformação de gauge global, né? Mostrou que ela é invariante e essa carga aqui é conservada. Essa carga de Nether é conservada. Essa carga de Nether, eu vou, claro, quando eu quantizo o campo complexo, essa carga de Nether conservada vai virar um operador que deve ser conservado também, né? Ou seja, cuja evolução temporal é nula, né? Ou seja, o operador que chapéu, ponto deve ser zero, né? Existe um operador carga de Nether conservada quando eu quantizo o campo. A cara explícita do operador carga, né, na teoria quantizada, é justamente, né, essa daqui, né? A gente vai fazer, então, vai usar a mesma estrutura, que no caso clássico, para a carga de Nether, né? Menos I, a integração do volume, produto πφ vai ficar o produto π-chapéu com φ-chapéu menos π-chapéu estrela φ-chapéu dagger, né? Φ-chapéu dagger. Então, a estrutura todo o trânsito da carga de Nether clássica para a carga de Nether operador carga de Nether, né? Claro, colocando sempre o ordenamento, né? O ordenamento normal dos produtos, de novo, mais uma vez, né? Aqui, a carga de Nether clássica envolve os produtos nessas ordens, né? Dos campos independentes πφ e π estrela, φ estrela, né? Quando eu vou para a versão de operadores, essa cara da clássica não garante que esta operador carga seja hermitiano e ele possa representar um observável físico em mecânica quântica. Então, aqui a gente consegue mostrar que o processo do ordenamento normal faz com que o operador carga, né, onde eu estou fazendo o ordenamento normal dos produtos π com φ, φ estrela com φ estrela, né, garante que essa criatura aqui remove, obviamente, a carga infinita. Ele faz duas coisas, né? Ele torna ela hermitiana, né? E também remove a carga infinita do vácuo, né? Lembrando que se eu for fazer a versão discretizada, né? Aí eu vou ter uma carga associada ao estado do vácuo que envolve a integração sobre todo o volume espacial, né? Ou do momento, né? Na verdade, sobre todo o momento quando eu escrever o π e o φ em termos dos operadores de criação e aniquilação, né? Eu vou integrar sobre todo momento, né? Os operadores que dá errado, né? Os produtos de operadores A Dagger ou BB Dagger que vai nos dar as divergências, né? Então, aqui a gente consegue mostrar que a remoção da divergência, que no caso do operador carga é remover carga infinita do vácuo, né? É conseguida a partir do ordenamento normal dos produtos dos campos, né? Quando eu parto do campo do operador, da carga de Nether clássica, quando eu passo para a versão de operador dela, o que é chapéu. Né?
Basicamente isso. Mas vocês vejam, a ordem que está ali é a mesma, né? Eu não fiz simetrização, eu apenas impus o ordenamento normal, que já garante a remoção da carga infinita, né? Porque a operador carga tem a ver com carga, né? Carga infinita do estado de vácuo. Né? A gente pode escrever explicitamente, né, o operador carga em termos dos operadores criação e aniquilação, os dois conjuntos aqueles, né? Porque tanto o Phi, o Phi-Dagger, o Pi e o Phi-Dagger, todos eles vão ser escritos em termos dos dois conjuntos de operadores criação e aniquilação, como eu mostrei aqui, né? Ó. Phi, Phi-Dagger, lá, 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 lá. Claro que o Pi e o Pi estrela Dagger, né, são obtidos a partir da teoria hamiltoniana de campos, né? Nós escrevemos todos eles em termos desses conjuntos de operadores criação e aniquilação, né? Os As e os Bs. Quando a gente faz isso, né, explicitamente substituindo esses produtos, né, Pi com Phi e Phi-Dagger, Phi-Dagger, que são campos independentes, né, a gente obtém como resultado do operador carga, né, o ordenamento normal, esse integrando que está aqui dentro, né, depois que a gente faz a integração de volume, utilizando as deltas no momento pelinha que vem das ondas planas, como a gente viu em detalhe na aula passada, né, o resultado da substituição dos campos quantizados aqui nessa expressão, né, nos dá 4 termos, né, 2 deles envolvem os operadores A e 2 deles envolvem os operadores B, certo? Que criam e aniquilam partícula e antipartícula com cargas contrárias, né? Se a gente fizer o ordenamento normal desses 4 termos, todos os termos onde os operadores de criação estão à direita, que são esses 2 termos aqui, né, eles vão vir para a ponta, né? Vão vir para a ponta, e aí a gente tem o fator 2, né? Basicamente a gente vai ter 2 vezes o produto de operadores A dagger A, menos 2 vezes o produto de operadores B dagger B. Então a gente consegue mostrar, quando a gente aplica o ordenamento normal no operador carga, a gente vai ter então a integral no volume, né? E os conjuntos dos operadores A e B. Ou seja, em termos dos operadores números, né? Falando de maneira sucinta, né? O operador carga, né? Que é a versão de operador da carga de Nether associado à invariância de gauge global dos campos escalares complexos, né? Basicamente é dado em termos da integração sobre todos os momentos, né, da diferença dos operadores números, né, das partículas A e das partículas B. Né? Já estou mostrando explicitamente quem são os produtos A dagger A, que é o operador número associado às partículas A, e B dagger B, associado ao operador número associado com as partículas B. Então, o operador carga basicamente pode ser escrito com uma diferença, integrado no momento, né, mas tem a ver com a diferença dos operadores números. Né. Já foi removido, claro, a divergência, a carga infinita do vácuo através do ordenamento normal. Né. Os termos ruins, que são esses aqui, né, esse é termo ruim. Esse aqui daria uma divergência, né, uma divergência para carga para o estado do vácuo. Né. Esse aqui também, daria outra divergência para a carga do vácuo associada às partículas B, e seguir daria uma divergência associada às cargas do vácuo associadas às partículas A, né? Que são partículas e antipartículas. Né? A carga permanece conservada, ou seja, no caso clássico a gente conhece a carga de Nether, essa quantidade é a carga conservada. Né? A gente pode mostrar explicitamente que o operador carga também é conservado, né? É uma quantidade conservada, como eu tinha comentado com vocês, né? Para mostrar que o operador carga é uma quantidade conservada, a gente teria que calcular quanto é que é a derivada temporal do operador Q, né? Ou seja, dq chapéu dt, né? A gente pode usar o teorema de Reinfest, né? Em mecânica quântica, mas ou substituir os operadores na teoria newtoniana clássica de campos, né? Substituir os parênteses de Poisson pelos comutadores. Mas no Reinfest a gente já consegue ver claramente. Né? O teorema de Reinfest nos diz que a derivada temporal, né, a taxa de variação temporal de um determinado operador, que no caso do operador carga, né, está associada com h cortado igual a 1, né, a menos i multiplicado pelo comutador, operador carga com operador hamiltoniano. Né? A gente pode calcular que explicitamente é fácil de mostrar os comutadores, né? Seria o comutador Q com o H. Né? Ambos, tanto o operador Q quanto o operador hamiltoniano,
ambos são escritos em termos dos operadores números, né? Então, é fácil calcular quanto é que é o comutador Q-chapéu com o hamiltoniano, né? Basicamente vai envolver os comutadores dos operadores números que têm a ver com os comutadores dos conjuntos de operadores de criação Adegger e A e Bs, né? A e Bs. Então é bem tranquilo, acho que uma linha a gente consegue mostrar que esse comutador aqui é nulo se a gente usar a expressão do Q escrita em termos dos operadores números, né? É fácil de calcular, a gente precisa calcular, na verdade, eu precisar calcular quatro comutadores envolvendo os operadores números, né? Usando a álgebra, né, dos operadores A e B, né, que é aquela álgebra expandida, né, que é essa daqui, né? Só tem dois comutadores que são não nulos, né? Todos os outros são nulos, né? A gente usa todos esses fatos aqui, consegue mostrar claramente que, rapidamente, né, que o operador carga na mecânica quântica, na sua versão quântica, né, tem derivada nula. Derivada temporal nula significa que o operador carga em uma quantidade conservada no tempo aqui também, tanto no caso clássico, né, devido à invariância de gauge global, quanto usando o termo de Reinfest, né, em mecânica quântica, onde a gente conhece o operador hamiltoniano associado a esse campo, né, e faz a comutação com o dado operador carga. Aqui que a questão das convenções, né? Perdão. E cargas, né? Os operadores criação, o Adegger de P e o Bdegger de P criam, né? Claro que a carga, o sinal da carga aqui é arbitrário, né? Aqui no Greiner ele utiliza que os operadores Adegger, né, de P, criam partículas, né, de momento P e carga mais um, carga eletrônica, né? E os operadores de criação Bdegger de P criam partículas com o mesmo momento, mesma massa, mas carga contrária menos um. Isso aqui é o sinal da carga aqui é puramente convenção, né? Quem é mais e quem é menos. Em geral, na física de partículas, a gente chama de partícula quem tem carga negativa, né? Por questões históricas, porque o elétron, né? As partículas fundamentais lá do início, né? Todas elas tinham carga negativa, no caso do elétron, do muon, e assim por diante, né? Em geral, as partículas, em geral, são as partículas com carga elétrica negativa, né? Mas aqui na convenção do Greiner ele está usando que os APs, os Adeggers criam carga mais um e os Bdeggers criam a cargas menos um. Mas são partículas entre partículas. Se a gente for utilizar esse campo, né, complexo, campo escalar complexo, né, quantizado, campo quântico, né, para descrever partículas, né, por exemplo, elas poderiam descrever os píons carregados, né? Os píons carregados têm basicamente a mesma massa, né, a mesma massa, basicamente, e cargas elétricas e todos os outros números quânticos aditivos, né, como eu comentei, componente 3 de Zospin, estranheza, número bariônico, etc., sempre com troca de sinal. Claro, não são bárions, mas todos os números quânticos aditivos associados aos píons carregados, todos eles trocam de sinal quando eu passo do π mais para o π menos. Então, eu posso associar a criação e aniquilação de píons, né? Os píons aqui vão ser os quantum, né, deste campo que eu quantizei. Eu tinha um campo clássico, né? Quantizei ele. Quando a gente quantiza, a gente tem o quantum desse campo. Na verdade, aqui tem dois quantums, né? Um que tem carga positiva e um que tem carga negativa, que eu posso associar, por exemplo, a teoria do Kawa com os píons carregados. Como no caso da aula passada, o campo real só descreve partícula neutra de spin zero, né? Então, basicamente, todos os números quânticos aditivos dessa partícula são todas nulas, né? Inclusive a carga elétrica, mas todas as aditivas são nulas também, né? Todas as que eu não falei, né? E descreve o pion neutro, por exemplo, né? Na teoria de Yukawa, né? Então, aqui eu já consigo entender, e claro, o quantum do campo real é o pion zero, por exemplo, na teoria de Yukawa, né? Ou seja, o campo real quantizado, né? Vai nos dar o quantum daquele campo real, que é o pion, né? Em alguns lugares da literatura, ao invés de falar pion, que é um modelo específico de partícula escalar, né, que o Kawa utilizou, em alguns lugares da literatura o pessoal chama de escalarons, né? Escalarons são os quantums do campo escalar, né? Tanto do real quanto do complexo, né? Escalarons ou escalons, coisa assim, né? Eu já vi em algum lugar esse tipo de terminologia, que são os quantos dos campos quando a gente quantiza esses campos clássicos, né? Da mesma maneira que quando a gente quantiza o campo eletromagnético clássico, que são ondas eletromagnéticas, né? A gente tem o fóton como quantum desse campo
quantizada, uma versão quantizada. A mesma coisa que está acontecendo aqui com o campo real, tanto o real quanto o complexo. Né? Aqui eu vou só brincar um pouquinho com o operador carga, né, e ver o que ele faz, né, explicitamente quando eu opero sobre um estado quântico, só para finalizar a aula. Né. Aqui eu vou analisar como é que são os estados de carga. Né. Então eu quero analisar aqui explicitamente o que acontece com o estado de uma carga, por exemplo, que é representado pelo ket alfa. Né. Então aqui uma partícula de carga Q, né, cujo estado é o estado alfa. Né. E qual é que é o resultado da operação do operador campo conjugado hermitiano, Fidegger sobre ele. Né? Bom, se o ket alfa descreve um estado de carga, ele automaticamente deve ser autoestado do operador carga, né? Com a determinada carga do objeto. Né? Então, quando eu aplico o operador carga sobre o estado alfa, eu vou obter a carga dessa partícula, né, multiplicado pelo estado alfa. Então, o estado alfa é um autoestado do operador carga. Eu vou mostrar explicitamente, já mostramos explicitamente, né, qual é que é a expressão explícita do operador carga, né, em termos dos operadores criação e aniquilação, os dois conjuntos, né, e também o campo Fidegger, também em termos dos operadores A e B e das ondas planas, né, lembrando que o Φ é o campo mesmo, né, e o operador carga só envolve os operadores criação e aniquilação, enquanto que o Fidegger envolve os operadores criação e aniquilação, mas também os comportamentos espaço-temporais ou em momento, né, das ondas planas, né, explicitamente. As ondas planas estão aqui nas formas do estrela e do U. A gente viu agora há pouco ali, né? Se eu calcular quanto é que é esse produto de operadores, né? Carga, operador carga, produto com o operador campo conjugado, né? Isso explicitamente em termos das integrais de momento. E o produto dos operadores, né? Criação e aniquilação, tem esta cara aqui explícita, né? Tem dois termos, né? Um que acompanha as ondas planas U estrela e aquele que acompanha as ondas planas U, né? Obviamente vocês conseguem ver que esse produto que é com Fidegger vai ter um produto de 3 operadores, tá? Envolve 3 operadores. Alguns deles envolvem só os operadores As, alguns deles têm misturas de operadores As com Bs, e tem um termo que envolve só os Bs. Tem misturebas, né? Mas envolve sempre um produto de 3 operadores, né? De aniquilação e criação. Né? Se a gente utilizar, então, as relações de comutação, né, entre os A e os adegas, né, e dos Bs e Bdegas, né, para escrever, por exemplo, esses termos que tem aqui, ó, A adegger pode ser escrito em termos do adegger A, né, e assim por diante. Esse termo aqui também pode ser escrito em termos da relação de comutação, essas aqui, né. A gente consegue mostrar, depois de usar as relações de comutação, e também as comutações nulas, né, os comutadores nulos, se o meu produto envolve caras com o mesmo rótulo, né? A com A, B com B, por exemplo, eu tenho B com B, né? B com B, eu tenho um que é A com A em algum momento. A com B, né? A com B eu posso trocar a ordem. Se eu fizer esses truques, né, usar as relações de comutação, aquele conjunto, né, de relações de comutação, brincando com esses 4 termos, né, eu consigo mostrar que o produto Φ com carga, operador carga, produto com o campo conjugado, né, basicamente, você consegue ver que eu vou ter termos onde eu vou usar as deltas, né? Que é justamente esses comutadores que eu estou falando, né? As deltas em T, né? De momento. E os outros termos, eu ainda também posso usar a troca, né? A troca de ordem, desde que o comutador entre os dois caras que eu estou fazendo o produto obedeça um comutador nulo, né? Eu já abri de novo aqui qual é que é a cara, né? Explicitamente. Os termos que têm as deltas, né, em P, nos ajudam a fazer a integração explícita, né, no momento. A gente pode mostrar explicitamente que aqueles termos que têm as deltas de P menos P', né, integradas sobre os momentos, né, vão dar contribuição nula, né, e a gente só restam, na verdade, os termos que não têm as deltas. Né. Então sobra aqui explicitamente, né, no produto Q com Fidegger, né, basicamente vocês conseguem ver que a gente vai cancelando os termos das deltas, né, a gente tem tem 3 termos que vão restar, né? 3 termos, um deles, né, ou 2 deles a gente pode escrever em termos do produto invertido, tá? O produto Fidegger Q, explicitamente, mais o que sobrar sobrou, né? Ou seja, eu ainda posso escrever o produto Q com Fidegger como sendo o produto Fidegger Q mais uma integral de momento que vai restar aí, né?
Obviamente, a integral de momento que resta é aquela onde a gente sobram as deltas, usamos as deltas para fazer a integração em P', né? Então sobra ainda uma integral em P para ser feita, né? E se a gente lembrar o que resultou, né, dos termos que a gente usou, as deltas de P menos P', os termos resultantes resultam exatamente a definição do operador Fideger. Então é só o brinquedo aqui de cálculo, a gente consegue mostrar que o produto Q com Fideger é Fideger Q mais Fideger, certo? Ou seja, a operação Q com Fideger é a mesma coisa que operar Q mais 1 sobre o estado de carga e depois, finalmente, aplicar o Fideger. Ou seja, essa operação aqui é equivalente a esta operação aqui, certo? A gente consegue ver que esta relação aqui, né, essa aqui de cima, nos dá um comutador, né? Tá, claramente a gente consegue ver que tem um comutador aí, né? O comutador Q com Φ ponto nos dá mais Fideger, né? Explicitamente essa equação que nos dá um computador, que com Fideger nos dá mais Fideger, né? Mas esse produto aplicado sobre um estado de carga é a mesma coisa que fazer esta operação. Então, por exemplo, se alfa é um autoestado do operador carga, como a gente mostrou, né? Ele também vai ser um autoestado do operador Fideger alfa. Posso calcular explicitamente isso para mostrar que é verdadeiro, né? Se eu fizer o produto, então, Q Fideger sobre alfa, né? Que é basicamente dizer qual é, mostrar que esse cara aqui é autoestado ou não do operador carga, né? Como o Q Fideger é Fideger Q mais 1, né? Operando o operador carga, eu obtenho o alto valor Q mais 1 multiplicado pelo cat alfa e o resultado da operação do Fideger. Tá claro que se alfa, o cat alfa, é um autoestado de Q, o estado Fideger alfa também é um autoestado do operador Q, né? E a gente consegue entender também o que faz o operador Fideger, né? O que faz o operador Fideger? A operação do Fideger, no final das contas, ele aumenta a carga de um estado por uma unidade. Foi o que a gente mostrou aqui explicitamente, né? A gente comparar essa expressão aqui, né, com esta aqui, né, a gente consegue mostrar explicitamente que o estado de carga do vetor de estado Fideger alfa é Q mais 1. Ou seja, aumenta. O Fideger aumenta a carga por uma unidade de carga, o estado original, né? A gente pode mostrar explicitamente fazendo o mesmo procedimento, né, fazendo Q com Φ. Q com Φ. A gente pode mostrar também que Q com Φ obedece uma relação de comutação parecida com o caso do Fideger, né? A gente pode mostrar, aqui está o nosso caso original, no segundo termo, né? O comutador Q com Fideger dá o próprio Φ, né? Isso faz com que o operador Fideger aumente uma unidade de carga. Se eu calcular o mesmo procedimento, fizer o mesmo procedimento que eu fiz no caso anterior, né? Eu posso mostrar que eu tenho um comutador. O comutador Q com Φ dá menos Fideger, né? Menos Φ. O comutador de Q com Φ dá menos Φ. Isso significa que tomar o operador Φ sobre um estado de carga, né, aumenta aquele estado de carga por uma unidade. Então, eu posso também mostrar, do ponto de vista de carga, né, que os operadores Φ e Fideger são operadores de levantamento e abaixamento de carga elétrica, né, associada aos estados de momento, especificamente, que a gente está analisando. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai continuar falando sobre os campos escalares, né? A gente vai tentar entrar já na aula que vem na questão da definição de propagador, né? O que é o propagador, ou seja, o que é a evolução temporal, quando a gente introduz interação nesses campos, porque até o momento a gente só analisou os campos livres, né? A gente só tem o termo cinético e o termo de massa, né? Isso significa campos livres, né? Não tem fonte, né? Eu estou no vácuo com esses campos, eu não tenho fontes associados com esses campos, né? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o equivalente a analisar como é que é o hamiltoniano da radiação magnética livre, né? Ou seja, no vácuo, né? É o que a gente está fazendo aqui para os campos escalares também, né? A gente não introduz a interação entre eles ou com os campos de gauge, como a gente já mostrou há 2 aulas atrás, tá? Infelizmente, eu tenho consulta agora às 15 para às 17h10, então eu vou ter que voar. E para minha consulta não deu um problema aqui, eu não passei mal, mas tem mais, né? Tem mais depois. Tem a noite toda de aula ainda, vamos ver se eu sobrevivo até, até as 10 do dia. Certo, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, eu não tenho muito tempo, eu tenho que realmente sair.
Mas se vocês têm uma dúvida das listas da semana passada ou do conteúdo, é só falar. Os slides estão lá, assim que ficar pronto a gravação, já fica disponibilizado a gravação. Amanhã de noite já deve estar pronto a gravação. Certo, pessoal? Então nos vemos na quinta. Melhoras. Obrigado. Tomara que seja só uma virose.